Oi, agora eu vou começar a te mostrar a minha solução para o projeto 011. Nessa segunda temporada, o nosso foco principal é aprender JavaScript. Por isso, eu não vou escrever todo o código HTML e CSS aqui. Então eu pressuponho, que você, estando na segunda temporada, eu imagino que você já concluiu a primeira temporada, os 10 projetos. Dessa forma, você deve estar bem confortável para escrever código HTML e CSS. Eu vou começar te mostrando o meu HTML já concluído. Então eu tenho aqui o doctype, que você já conhece, tenho aqui o HTML, a lang, PTBR de português, e aqui eu tenho o head. Aqui eu tenho a tag meta, que você já conhece, title. Aqui eu estou usando o normalize.css, que está aqui na minha pasta, na pasta CSS aqui. Deixa eu ver o projeto. Então eu tenho a pasta CSS, que eu tenho o normalize e o estilo.css. Eu adicionei aqui a fonte Oswald 300, então lá no Avocode você pode perceber que eu usei essa fonte, então já estou usando lá do Google Fontes direto. Aqui embaixo eu já adicionei o estilo.css, que é o arquivo responsável por toda essa formatação aqui. E por último eu tenho essa meta tag viewport aqui, que é para deixar a interface compatível com dispositivos móveis também, tá ok? Aqui no meu bar eu tenho uma estrutura bem simples de HTML, eu tenho aqui uma div que eu chamei de container, e tenho aqui duas divs com a classe card e uma div com a classe dinâmico. Eu usei essa classe card aqui porque essas duas divs têm algumas propriedades em comum. Por exemplo, a altura. Então veja que esse primeiro elemento e esse segundo elemento eles têm a mesma altura, que é 240 pixels. E por outro lado, eles têm algumas propriedades diferentes também, que é a cor de fundo. Eu tenho aqui um azul mais claro e um azul mais escuro. E funciona como se fosse uma especialização. Por isso que eu estou usando aqui a classe card espaço a classe altura, para que seja usado o que está aqui definido em card e em altura também. Se eu vier aqui no estilo, você pode ver aqui que o card.altura, tudo junto, tá vendo? Ele tem o background color, esse código aqui, e o .card.peso tem esse outro código aqui. Então essa é uma técnica aí de especialização que é muito usada, quando a gente tem propriedades em comum e propriedades especializadas no caso, Então eu tenho aqui a altura, que vai ser uma cor diferente, e tenho o peso aqui, que vai ser uma cor diferente, tá ok? Aqui dentro de cada card eu tenho um label, que vai ser esse texto aqui, altura em metros, e eu tenho o input, que eu poderia usar o input text aqui, só que eu estou usando um outro tipo, o type number, para impedir que eu digite algum caractere que não seja um número. Então se eu digitar aqui a letra A, ele não aceita, ele só aceita se eu digitar números. Então eu posso colocar aqui 71, 1,72, tá ok? Você até poderia usar um input type do tipo text e impedir digitação de letras usando JavaScript. Só que ia dar muito trabalho, você ia ter que criar uma função. Nesse caso específico aqui é muito mais simples a gente usar o input type number, tá ok? Mas em projetos futuros eu explico como fazer essa validação usando só JavaScript. Veja aqui que eu usei o label, então eu usei o label for altura. Esse for altura, ele se refere a esse name altura aqui. Então se você está usando o for, você precisa usar o name altura, tá ok? E o card peso é a mesma questão. Então tem o for peso aqui, name peso, label peso em quilos, e é bem tranquilo de entender o que está aqui. O que tem uma técnica nova aqui é dentro dessa div com a classe dinâmico. Poderia ser qualquer outro nome aqui, mas eu chamei dinâmico para você entender que isso aqui que é o core, o núcleo aí da nossa calculadora. Dentro da div class dinâmico, eu tenho o elemento button com a class botão IMC, que é esse botão aqui, e eu tenho também uma div chamada resultado, que está aqui embaixo, tá vendo? Então essa div aqui, com esses elementos aqui dentro, ela se chama, eu usei a classe resultado. E dentro dessa div aqui eu tenho um link, que eu dei a class de voltar, e eu estou usando aqui o image replacement, que eu tenho uma imagem aqui, que é esse ícone que você exportou lá do Avocode. E aqui, alinhado à minha direita aqui, eu tenho uma div chamada class texto, que aqui eu tenho um P, no caso aqui eu usei um P de parágrafo, poderia ser outro elemento qualquer, uma div, um span, eu usei o P, que eu chamei aqui de class IMC valor, que aqui é esse valor aqui, que eu fiz a formatação de acordo com o Avocode. E aqui embaixo eu coloquei dentro de uma tag small, que tem esse texto aqui, obesidade mórbida.
E o que eu vou fazer aqui com o JavaScript é mostrar ou esconder esses elementos aqui de forma dinâmica, respondendo a eventos de alguns elementos. Então, inicialmente, essa tela vai mostrar apenas o botão IMC. Quando eu clicar no botão IMC, ele vai esconder o botão e vai mostrar o resultado. E quando eu clicar nesse link aqui, que é o voltar, ele vai esconder o resultado e vai mostrar o botão. Então essa que é a parte dinâmica, né, usando o JavaScript que a gente vai criar aqui. Veja que nesse momento os dois elementos estão aparecendo. Para esconder um elemento ou outro, eu vou usar o CSS. Para isso, eu coloquei aqui no estilo.css, eu criei uma classe chamada ponto escondido, que é a classe escondido no caso, né? E coloquei displayNone, que o displayNone é para esconder o elemento. Sabendo disso, eu só preciso vir aqui no HTML e se eu quiser esconder o resultado, que é esse elemento de baixo aqui, eu posso vir aqui, espaço, escondido. Veja que ele desapareceu, porque agora ele está, né, com display none. E eu posso fazer o mesmo com o botão. Então eu posso vir aqui, tiro o escondido daqui, volta a aparecer os dois elementos e posso colocar aqui no meu botão escondido. Então apareceu apenas o resultado. Portanto, quando eu for criar os eventos que mostram ou escondem os elementos, eu vou simplesmente adicionar ou remover a classe escondido ao elemento botão MC ou elemento resultado. Para adicionar ou remover uma classe, eu posso usar esse comando especial aqui, que é o element class list. Então veja a sintaxe que é bem simples. Eu posso pegar o elemento, né, um elemento qualquer, coloquei dentro de uma variável, por exemplo. E aqui eu vou colocar .classList.remove para remover a classe escondido, por exemplo. E posso também adicionar a classe. Então, classList.add classe aqui escondido, que é o que a gente usou aqui no nosso código. E em que momento eu vou adicionar ou remover essa classe escondido? De acordo com o clique do botão. Então, de acordo com o clique do botão, ou no link voltar, que é esse link aqui, né? Que é o botão voltar, ou no clique do botão IMC. Para adicionar esse evento de clique, você já viu lá nos vídeos do fundamento. Eu vou usar o Add Event Listener. Se você ainda não está confortável em usar esse evento, eu recomendo que você assista novamente aqueles primeiros vídeos sobre fundamentos dessa segunda temporada, tá ok? Para que você consiga adicionar o evento clique no botão voltar e no botão IMC. E você vai escrever todo esse código JavaScript que eu te expliquei aqui, você vai escrever nesse comportamento.js, que ele é chamado aqui embaixo. Então, depois de todo o meu documento HTML, eu coloco aqui antes do body, né, eu faço a chamada aqui, usando o script js comportamento.js, porque o meu arquivo comportamento.js está dentro da pasta js. Poderia ser qualquer outro nome esse arquivo, né? Não é obrigatório ter esse nome comportamento e também não é obrigatório estar dentro da pasta JS. Mas por questões de organização é bom você já ir se acostumando, tá ok? Então é isso, eu vou concluir esse primeiro vídeo aqui com essas dicas de ouro para você dar andamento aí, caso você tenha tido alguma dificuldade para fazer, né, essa calculadora. No próximo vídeo eu vou já te mostrar o código JavaScript que eu vou escrever e vou escrever assim, passo a passo, para que você não simplesmente veja o meu código, mas entenda a minha forma de pensar, tá ok? É isso aí, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!